obra magna, nesse sentido, vai ser a Sujeição das Mulheres, né? A Sujeição das Mulheres, ela vai ser publicada depois da morte da Harry Taylor, porque eles se casam, mas eles ficam casados 7 anos só, e ela já morre, porque ambos eram tuberculosos, ambos eram tuberculosos, e ela acaba tendo um problema pulmonar e acaba morrendo antes do Stuart Mill. E ele acaba comprando uma casa perto do cemitério para ficar perto da Martha. Assim, ele era bem próximo realmente dela. E na Sujeição das Mulheres, que aí vai ser a obra máxima dele, hoje, né, se fala que seria, se foi realmente escrita por ele, ou se foi escrita pela Harry Taylor, ele publicou com o nome dele para dar mais, né, vazão dela. Eu acho pouco provável, né, porque ele acho pouco provável, não quer dizer que eu ponho a mão no fogo, né, mas ele traz assim uma concepção bem dele, me parece, sabe? Até porque ele se dirige, ele não é tão radical assim, embora a obra em si seja bem interessante, mas ele em si não é tão radical, tá? Por que ele não é tão radical? Porque a obra dele vai ser direcionada aos homens, né? Basicamente, a obra dele é direcionada aos autores, aos leitores, homens, ele deixa claro isso, leitores, ele não interpreta como isso sendo lido pelas mulheres. E na interpretação dele, ele estaria escrevendo para pais, maridos, enfim, que eram produto desse sistema patriarcal, mas ao mesmo tempo que eles tinham alguma capacidade de modificar o seu pensamento, né? Em termos de perceber realmente as benesses ou as vantagens de ter uma mulher que fosse próxima deles, né? Que fosse realmente, tivesse um relacionamento homogêneo, tá? Tanto que ele vai falar, né? Os homens seriam mais felizes se estivessem casados com pessoas livres e não bonecas ou servas, né? Então ele via realmente essa diferença dentro da família como uma coisa bem ruim. Então o foco dele vai ser muito nessa lógica. Obviamente que ele vai desagradar um monte de conservadores da época, né? Porque embora ele não tenha o intuito de ser radical, afinal de contas ele corta tópicos que obviamente seriam impactados, porque ele vai analisar muito a questão do casamento, da importância do divórcio, ele não toca no tema da questão da natalidade, né, que seria um assunto mais polêmico, porque afinal de contas, se você está gerando divórcio, o que vai acontecer com esses filhos? Será que vão se ter filhos necessários à reprodução desse sistema? Então, são coisas que ele acaba passando batido na temática dele, talvez para não causar ainda mais desconforto entre esses homens, né? E o bacana é que a concepção da economia, porque ele vai interpretar essas mulheres, diferentemente do que acontece, por exemplo, no caso do Smith, como mulheres realmente racionais, agentes, basicamente, agentes econômicos, tá? Agentes econômicos por quê? Porque ele atribui a elas individualidade, ele atribui a elas racionalidade. O Smith coloca muitas mulheres como no âmbito da família, sendo produto do amor, né? Da sociedade familiar. Então, elas estavam inseridas no contexto da família e, portanto, refletiam somente aos interesses da família, não aos seus próprios interesses. O Smith rompe um pouco com isso, trazendo um pouco dessa lógica, né? Que é muito ancorada nessa discussão do liberalismo de uma forma mais ampla, tá? Bom, primeira coisa, ele quer romper com essa lógica de que as mulheres foram feitas para casar e ter filhos, e ele é bem incisivo nisso. E mais do que isso, ele quer romper essas diferenças sexuais que durante muito tempo foram atribuídas à natureza apenas, que essa ideia, essa concepção de que as diferenças decorrem da natureza, ela está errada em si mesma. E ela está errada por vários fatores. O primeiro deles é que a natureza pode acreditar que muitas coisas são da natureza, quando na verdade elas são dos costumes, né? A gente naturaliza costumes, a tal ponto da gente poder considerar os costumes como uma segunda natureza. Então, quem fala, não é natural, natural é natural mesmo ou é natural com relação aos costumes do que a gente atribui como sendo natural, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que ele vai criticar amplamente é a lógica de que, ainda que seja natural, quer dizer que seja bom, né? Então, essas diferenças, essas hierarquias, por mais que talvez sejam realmente só produto da natureza, não quer dizer que a sempre vai trazer vantagens para o ser humano, né? Por exemplo, ele vai fazer a referência à questão das doenças. As pessoas ficam doentes
A natureza mata, e não é por isso que as pessoas não tomam remédio ou vacina. Talvez hoje ainda as pessoas podem não tomar vacina, né? Mas na lógica dele, isso não aconteceria. E de uma forma geral, a economia mesmo é um produto de uma luta contra a natureza. Uma luta contra a natureza para a geração de bem-estar para as pessoas. Então, por que associar realmente essas diferenças? Pois é, por que associar essas diferenças especificamente com relação à natureza? Tá? Então, isso é uma coisa que ele vai focar bastante com relação a isso. E o último ponto que eu gostaria de destacar é a questão de ele a gente não pode ser contra a igualdade em si, tá? Porque ele sempre vai mostrar que como é que eu vou ser contra alguma coisa que eu desconheço? E, na verdade, as sociedades, elas desconheciam situações nas quais houvesse realmente uma igualdade de direitos amplos entre homens e mulheres. Então, como é que eu vou ser contra a inserção das mulheres, por exemplo, na política, se eu desconheço uma sociedade na qual as mulheres realmente se inserem na política? E aí, como é que eu crio esse contrafactual? Simplesmente negando e fingindo que não existe, ou realmente abrindo a possibilidade que isso aconteça, para daí sim eu avaliar se a sociedade fica melhor ou pior? Então, o grande ponto dele, a grande discussão dele está muito nisso, tentar mostrar por A mais B que a gente deve reinterpretar um pouco o que está acontecendo, para daí sim a gente ter argumentos mais úteis para a defesa dos interesses. Tá? Eu vou ler para vocês o primeiro parágrafo do livro, que ele fala já no primeiro parágrafo diretamente qual que é o objetivo dele. Ele diz o seguinte: o objetivo desse ensaio é explicar, tão claramente quanto eu seja capaz, os fundamentos de uma opinião que mantenho desde o remoto início de uma época em que comecei a formar opiniões sobre questões sociais ou políticas, e a qual, em vez de se enfraquecer ou modificar, tem constantemente se tornado mais forte no processo de reflexão e da experiência de vida. A de que o princípio que regula as relações sociais existentes entre os dois sexos, a subordinação legal de um sexo ao outro, está errada em si mesmo e constitui agora um dos principais empecilhos ao aprimoramento humano, e que deveria ser substituído por um princípio de perfeita igualdade que não admita poder ou privilégio para um dos lados, nem a desabilitação do outro. Então, essa é a grande entrada dele nessa discussão que está nesse livro aqui. Eu tenho pelo menos essa versão aqui da Penguin, que reúne um outro texto sobre a liberdade dele. E eu coloquei para vocês esse primeiro capítulo, que ele sintetiza em alguma medida tudo que ele vai trazer, né, de principal de referência. Tá? Então, a sujeição das mulheres basicamente vai ser esse grande trabalho que vai reforçar um pouco a necessidade de refletir sobre essas hierarquias e a necessidade de romper com essas hierarquias.